ou não almoçou? Certinho? Então é boa tarde. Se não tivesse almoçado, seria bom dia. Né? Para testar, ver se está todo mundo ativo. Né? E para tirar aquele soninho do almoço, uma perguntinha básica. O que estamos fazendo aqui? Na Terra? Evoluir. Aprendizado. Viemos aqui para aprender e evoluir. E o que é evoluir? Vou fazer igual criança de 2 anos. Aquisição de virtude, do bem, do amor, da humildade. Que maravilha! Melhoria do sentimento. Que beleza! Vocês estão afinados, hein? Porque às vezes a gente pensa que evoluir é no intelecto. Qual que seria o nosso objetivo? É um cabeção desse tamanho, que não caberia nem chapéu, né? Então nós não devemos, o que é? Crescer o intelecto ou o coração? O que caracteriza a evolução mesmo? Eu não sou de decorar a pergunta. Número de perguntas, citação, eu não sou, mas tem uma que eu sei, que é a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus enviou aos homens para servir de guia e modelo? Não responda não. Aí eu queria perguntar, foi Michelangelo, o gênio das artes? Foi Da Vinci, o gênio das artes e da ciência? Não. Foi Einstein, o gênio das ciências? Não. Qual foi? Jesus. É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Jesus é o mais perfeito em quê? Nas artes, na ciência, na filosofia. Ele mandou Sócrates. Em tudo. Em tudo. Mas em que Jesus se destaca? Amor. E a humildade que leva ao amor. Então qual que foi a missão? Jesus é guia de modelo para quê? Para nós. O que ele veio fazer aqui na Terra? O que ele veio ensinar aqui na Terra? Amar. Então ele veio ensinar aqui na Terra a amar. Se a Terra é uma escola, qual que é a disciplina principal dessa escola? Amar. Então nós estamos na Terra para aprender a amar. E qual que é o caminho para isso? Compreensão. Nosso irmão falou das virtudes. Uma vez, quando eu estou aposentado hoje, quando eu estava trabalhando, eu lembro uma colega falou o seguinte: pelo amor de Deus, gente, arruma para mim um serviço que eu não preciso lidar com gente. Tem? Não tem. Vocês conhecem algum? Trabalho, algum serviço que não precisa lidar com gente? Estou procurando. Está procurando? Está procurando o quê? Um que lida com muita gente ou que não precisa lidar com gente? Não precisa lidar com gente. Mas para quê, meu irmão? É lidando com gente que nos tornamos gente melhor. Alguém aqui sabe andar de bicicleta? Todo mundo sabe andar de bicicleta? Não sabe? A senhora não sabe, não? Mas teoricamente a senhora sabe? Como que é andar de bicicleta? É pôr a mão naquele guidãozinho, subir assim e sair. Teoricamente todo mundo sabe, sabe? Teoricamente todo mundo sabe andar. Teoricamente todo mundo sabe andar. Mas basta a teoria? Tem muita teoria bonita, tem muito livro bonito, maravilhoso. Você pega da coleção do Chico, que está aí, 400 cacetadas, tudo fala sobre o amor. Basta ler isso? Não. Alguém que sabe andar de bicicleta nunca levou um tombo? É a primeira coisa, né, irmão? Então, quem tiver disposto a aprender a andar de bicicleta, tem que estar disposto a levar tombo. Então, convivência é isso. A gente leva tombo e levanta, leva tombo e levanta, e assim a gente vai crescendo. É assim que a gente evolui. Todo mundo conhece aquela fábula do porco espinho? Conta-se que numa era glacial bem remota, havia um bando de porcos espinhos. E esse bando de porcos espinhos estava sofrendo com frio. Era uma era glacial. E aí então, com frio intenso, eles começaram a morrer.
Morreu 1, 2, 3, e estava morrendo tudo, até que ia acabar a manada. Aí eles descobriram um jeito de resistir ao frio. Que jeito era esse? Viver juntinho, lembra da minha avó, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Então a gente, se tem um cobertor só, a gente fica juntinho, não é isso? O frio está chegando, né, gente? Hoje é o início do outono, né? Falar nisso. Então está chegando o frio, hora da gente ficar mais junto, né? E aí então começaram a ficar mais próximos uns dos outros. Ficando próximos, eles podiam trocar calor uns com os outros. E aí resistiram ao frio. E as mortes cessaram. Não morriam mais. Mas começou a aparecer um outro problema. Que problema que foi? Feridas. Porque eles eram porcos espinhos. E estando juntos uns dos outros, feriam-se mutuamente, machucados. E todo machucado, né, Rosângela? Dói, não é isso? E sentindo dor, eles começaram então a se afastar uns dos outros. Se afastando, eles começaram de novo a sentir e morrer de fome. E aí ficaram nesse dilema. Se fica junto, ferimentos, ferem-se uns aos outros. Se distancia, morre. E aí então eles descobriram um meio termo, onde eles poderiam trocar calor entre si, mas não tão próximo que ferissem uns aos outros. Graças a isso sobreviveram os porcos espinhos, hoje são um dilema do Brasil. Quem mexe com roça aí sabe o problema, né? Mas tem alguma coisa a ver com família? Tudo a ver com família. Vocês lembram da capa daquele livro, Pequeno Príncipe? Sim. Lembra? O que era a capa? Era um planetinha e ele em cima, o rei, né? O reizinho. Vocês já pensaram? Que beleza! Deus podia ter criado um planetinha para cada um de nós? Podia ou não podia? Deus é onipotente? Sim. Então ele tem poder para criar um planeta para cada um de nós? Tem. Você já pensou que beleza? Achar tudo que você guardou? Tudo que você guarda, você vai lá, está no lugarzinho. Olha que maravilha isso. Diferente das nossas casas, né? Na casa de vocês as coisas ficam o tempo no mesmo lugar? Não fica não, porque o pé é tiro, né? Olha que você procura, não acha mais e a gente reclama disso. Você poder dar as ordens todas do planeta. Todo mundo, no caso você, seguir suas ordens. Não vai ter ninguém diferente de você. Certo? Certo? E como que nós estaríamos? Estacionados. Sim, estacionados. Se no início da nossa criação, se Deus tivesse nos criado e criado um planeta para nós, de que jeito que nós estaríamos? Do mesmo jeito que nós fomos criados. Exatamente. Olha que bacana isso. A quem a gente deve todo o progresso que a gente desfruta? Ao nosso próximo. Ao nosso próximo. A todo o nosso próximo que já pisou nesta terra. A todas as pessoas que já respiraram na terra, nós devemos o conforto da nossa vida atual. Todo mundo que já passou por aqui concorreu de alguma forma para que a gente tivesse uma vida tão boa quanto tem hoje. A vida de vocês está boa ou não? Eu lembro uma vez que eu fiz essa pergunta na nossa casa espírita, aí a senhorinha que estava assim falou assim: se não tiver, eu arranjo uma trouxa de roupa para lavar. Mas não é com máquina de lavar e sabão em pó, não. É lá no Ribeirão, com água até aqui, batedor de pedaço de pau e sabão de bola que você fez em casa. É? Vão reclamar da vida, gente? Todos os nossos antepassados, vivendo penúrias, vivendo dificuldades que a gente nem imagina hoje,
Como que era a vida na Idade Média? Nós estávamos falando de frio. Como que era a vida na Idade Média? No frio. Como que o povo vivia no frio? Nos castelos tinha aquecimento, tinha os criados que iam lá ligar, não tinha lareira, né? Os criados que iam lá, mas não tinha banheiro não, banheiro. Quem já visitou algum palácio da Europa vai ver que é 30 quartos no banheiro. E por que as noivas casavam em maio? Casavam em maio porque tinha flor para perfumar, por isso que traz, sabia disso? Por isso que a noiva traz um buquê de flor, porque não tomava banho, gente. Então o buquê de flor era para disfarçar e o noivo casar. Né? Como que o povo vivia, né? O pobre? Não é pobre, não, classe média. Não, vamos falar de classe média e do pobre, a classe média. Você já foi em casa de roça que tem o porão por baixo? Onde ficavam os animais? Não é isso? Os animais ficavam embaixo da casa. Né? Com o tempo, aqueles assoalhos soltando, você ia vendo os buracos, você ficava vendo os porcos por ali. Né? E sentindo o cheirinho dos porcos. Né? E os pobres, mesmo que não tinha porão? O animal ficava dentro da casa durante o inverno inteiro. Cabra, porco, papagaio, cachorro, dentro da casa. Porque ao mesmo tempo que ele passava calor para dentro da casa, que não tinha lareira, casa de pobre, ao mesmo tempo que ele passava calor, você conservava a comida, você ia matando pouco a pouco durante o inverno. Certo? Era essa a vida dos nossos antepassados, que viveram tudo isso por amor a nós. Cada um deles fazendo o melhor para deixar para nós. E graças a isso nós estamos aqui. E muitos dos que viveram lá foram nós mesmos. E está ali, reencarnação. A reencarnação, gente, quando a gente pensa em família, e é o nosso objetivo aqui é falar de família, quando você olha a família com os olhos da reencarnação, você tem lógica. Por que a gente caiu numa família e não na outra? Como que é? A cegonha vai passando assim? Dá vontade, ela solta? Não. Então família sem reencarnação é caixinha de sorte. Não é? Vocês lembram de caixinha de sorte que a gente comprava? Né? Família sem reencarnação é caixinha de sorte. Com reencarnação a gente entende que todos nós tivemos um propósito, estamos aqui para evoluir, que é aprender a amar. Então a Terra é uma grande escola de amor, mas essa Terra tem departamentos, e cada família, cada lar é um departamento, é uma sala de aula dessa grande escola chamada Terra. Então nós estamos na nossa família para aprender a amar. Mas ainda somos porco-espinho? E qual que é o órgão que a gente usa mais para ferir os outros e que nos sentimos feridos? Qual que é o órgão hoje? Língua. A língua é a nossa boca, não é isso? Esse é o órgão que a gente mais fere. E esse órgão tem poder? Tem poder? A palavra tem poder. Uma curiosidade para vocês. Quem viajava de avião até uns 20 anos atrás, vai lembrar que a aeromoça no final, depois não era, a gente falava aeromoça que geralmente eram mulheres, né? Os comissários, homens ou mulheres, eles diziam o seguinte: não se esqueçam de pegar todos os seus pertences. E principalmente o telefone celular. Como que era a mensagem? Não se esqueça. Todo mundo esquecia muita coisa no avião, principalmente telefone celular. Hoje a mensagem é diferente. Alertamos a todos que apanhem todos os seus pertences de mão, principalmente telefone celular. O comando é outro. Sabe como que chama isso? Programação neurolinguística. A palavra tem poder. Nós damos poderes
para nós mesmos, nós damos comandos para nós mesmos. Sabe qual é uma péssima palavrinha que a gente fala? Algumas péssimas palavrinhas. Eu não dou conta de fazer tal coisa. Por exemplo, Rosângela, eu ainda vou aprender violão. Já tentei várias vezes, mas não vou dizer que eu não dou conta. Porque eu lembro que... Vocês lembram a história daquele senhor que queria aprender violino? 90 e tantos anos. Chegou para o professor e falou, quero aprender violino. O professor olhou com uma certa descrença assim. Aí falou assim, já sei. Você vai falar da minha idade, né? Mas eu vou te falar uma coisa, eu acredito em reencarnação. Se eu pegar as primeiras notas agora, na próxima eu toco. Então quando a gente fala, eu não dou conta, outra palavrinha péssima, eu tenho dificuldade. As dificuldades da vida. É uma palavra difícil até de falar, gente, dificuldade. Né? Vamos trocar essas palavrinhas? Eu não dou conta, eu estou aprendendo, eu ainda vou aprender. Porque nós somos seres eternos. Um dia eu vou tocar o violão, meus anjos. Um dia. Não sei se é nessa não, ou na próxima. Né? Ou nas próximas. Vamos trocar a palavra dificuldade por desafio. Os desafios da vida. Os problemas da vida existem para que nós possamos superar e crescer com eles. Se eu olho o problema como muito grande, eu fico pequeno perto do problema. Eu penso na minha grandeza como filho de Deus e aí eu consigo desafiar os problemas. Uma outra palavra que a gente costuma usar e que também é muito ruim. Eu discordo de você. Você está numa reunião qualquer lugar, inclusive numa reunião de trabalho, aí alguém dá uma opinião, você fala, eu discordo de você. De onde vem a palavra discordo, gente? Discórdia é quando o meu coração está oposto ao seu coração. Qual que é o contrário de discórdia? Concórdia. É quando os nossos corações se aproximam. Certo? Então, ao invés de dizer eu discordo de você, a gente pode dizer o seguinte: vamos tentar olhar esse problema sob outro ângulo. Vamos pensar um pouquinho diferente. Aí você traz a pessoa para o seu lado. Quando eu falo discórdia, eu estou colocando ela do lado oposto a mim. Então a gente vai usando esses recursos. Mas vocês então me falaram que o grande problema que nós nos ferimos é a língua. Mas é esse, a nossa boca é que tem um poder enorme. Querem ver o poder? A gente pensa sempre na língua como pela nossa fala, é isso? E a nossa língua tem poder mesmo? Vocês já pensaram nisso? Todo mundo já ouviu a palavra ectoplasma? Todo mundo já ouviu essa palavrinha? Ectoplasma. O que é ectoplasma? É o fluido vital que os médiuns despendem no momento de uma comunicação. É muito comum isso nos processos de materialização. Então vocês pegarem lá na internet, bater, põe no Google lá, materializações mediúnicas. Aí você vai ver um médium doando ectoplasma pela boca, pelo nariz, pelo ouvido, e ali a espiritualidade vai utilizar aquele ectoplasma para dar forma a um perispírito que vai se tornar visível. Então a gente conhece esse ectoplasma. Agora, se eu fizer uma pergunta para vocês, nós doamos ectoplasma pela nossa fala? Doamos ou não? Doamos. A nossa fala ela é capaz de construir, de levantar alguém. E ao mesmo tempo a nossa fala é capaz de destruir alguém. Quantas guerras na humanidade surgiram a partir de uma fala mal colocada? E às vezes a gente faz falas mal colocadas dentro da nossa casa. Não é isso? Mas a boca serve só para falar? Serve para que mais? Para? Comer, maravilhoso. Aí é a sua ingestão, a alimentação. Serve para mais alguma coisa? Sorrir, meu irmão, que você está fazendo agora. Serve para sorrir também? Sorriso é uma linguagem? A gente fala pelo sorriso?
É uma linguagem universal. Não precisa tradução. Não existe diferenças linguísticas. O sorriso é universal. O seu Cristóvão uma vez me falou o seguinte: o sorriso é a única chave que abre todas as portas no mundo. Nunca mais esqueci. Vocês querem uma prova? Querem uma prova disso? Você está num consultório médico, sala de espera de consultório médico. Existe lugar de gente mais aborrecida? Não. O Simonetti fazia a seguinte pergunta: as pessoas que estão ali não têm paz. Eles perderam a paz porque ficaram doentes? Ou estão doentes porque perderam a paz? Mas estão doentes, a consulta está atrasada, está todo mundo aborrecido, todo mundo de mal, né? É interessante isso aqui na comunicação. Vamos abrir um parênteses. Eu achava tão bacana, no Uberlândia existia isso, lá em Piutaba, que é a minha terra, e a gente vai em cidades pequenas até hoje. Chega de tarde, eu acho tão bonito aquilo. Nessa época de calor que nós estamos passando aí, o povo põe as cadeiras na porta e fica conversando em família, não é? Não, ficava. Pode observar, você passa lá, está as cadeiras tudo na rua, está cada um com seu celular. Não conversa mais. Certo? E aí então, na sala do consultório médico, sala de espera, todo mundo aborrecido. Certo? Está todo mundo assim a ponto de explodir, coitadas das secretárias. Eu sou o próximo? Não. Aí entra uma criancinha e ela chega assim: oi! Oi! Olha para que sorriso que brotou aqui. Brota. Aquele sorriso da criança transforma todo o ambiente de uma sala de espera. A gente tem usado esses recursos na nossa casa. Como que está a comunicação na nossa casa? Como está a comunicação no nosso lar? Quais são os maiores problemas da comunicação em família? Quais são os maiores problemas? Vamos tentar. A gente lista o problema, estamos falando de médico, faz o diagnóstico, depois busca o remédio. Certo? Quais os maiores problemas na comunicação em família, gente? A falta de comunicação. Não tem aquele negócio? Falem mal, mas falem de mim, mas pelo amor de Deus, não me ignore. Não me ignore. O pior sentimento que nós sentimos é o da indiferença. Paulo, a gente vai ver isso no livro de Paulo e Estevão. Paulo foi enxotado e açoitado de praticamente todas as cidades e aldeias nas quais ele entrou. Agora, teve uma cidade que ele não foi enxotado. Foi em Atenas. Ele foi ignorado. Aí é duro. A frieza do império filosófico do mundo, que não estava aberto para o Evangelho. Paulo foi ignorado. Foi o pior sentimento, talvez, que ele tenha recebido, porque está narrado lá por Emmanuel. Então, a falta de comunicação, quando nós ignoramos, gente, eu acho a coisa mais triste do mundo, quando eu ouço um relato de um pai, de uma mãe, que o filho está há uma semana, há um mês, há 2 anos sem conversar com ele. Eu acho que a maior tristeza que um pai pode, a mãe pode receber. Há pouco tempo eu estava numa casa falando assim, e comentei o desencarne da minha irmã, que tinha sido naqueles dias, mas eu falei, até por um outro companheiro nosso que havia perdido a esposa, ele falou: olha, continua conversando com ela. Eu falei: certo. E aí eu continuei conversando com ela, e eu estava narrando isso numa casa espírita. Aí a irmã veio falar comigo depois e falou assim: nossa, minha irmã faleceu também, e eu não converso com ela. Eu falei: mas você pode conversar. Não, mas a gente não conversava. A gente não conversava há muitos anos. Aí eu senti naquele coração uma tristeza muito maior que a minha. Porque com a minha irmã a gente conversava.
Tivemos atritos? Tivemos. Meu sogro falava. Irmão que não briga não ama. Né? É lógico que a gente briga na infância, depois que cresce, obviamente, a gente vai estabelecendo. O maior problema que eu vejo é essa falta de comunicação dentro da família. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. O recurso da internet, do WhatsApp, tudo bem. Mas algumas coisas a gente pode substituir. Data de aniversário, gente. Eu não valorizava muito esse negócio. Tem, né, sempre alguns amigos, amigas da gente que sabem do aniversário de todo mundo, que lembra, que tal. Mas essas pessoas geralmente cobram da gente também lembrar delas. E aí, como eu não gostava dessa cobrança, eu falava, isso não tem muita importância não. E eu descobri que tem sim. A dona Beatriz, que é a presidente, eu digo que é a presidente honorária do nosso centro, porque hoje ela não está mais aqui, em carne, inclusive, ela foi e é muito ligada ao seu Miguel, né? Ela participou dessa casa, depois foi do Paulo Apóstolo. A dona Beatriz, com 98 anos, lembrava do meu aniversário do Miguel. Qual que é a importância disso? A gente, um ditado mineiro que eu não consigo entender, você já deve ter escutado. Você encontra com uma pessoa, você não cumprimenta, aí essa pessoa fala assim, não me cumprimentou, parece que dormiu comigo. Sim. Vocês conseguem entender esse ditado? Quando dorme junto, não cumprimenta não, gente? Não? Dormiu junto, acorda, não cumprimenta uma outra, não? Não diz bom dia, não? Quem merece bom dia é só o povo da rua, lá de fora. Os da casa não merecem bom dia, não? Eu dou um bom dia, eu dou um abraço. Aê! Muito bem! É um bom dia com um abraço. Aí é show de bola. Né? E o que é um abraço? Abraço é coração a coração. É isso? Abraço que coloca os nossos corações em sintonia. Então, o que é o cumprimento? Em Roma, gente, em Roma o cumprimento não era bom dia, boa tarde ou boa noite, não. Em Roma o cumprimento é assim, Valéria, de onde deriva o nome Valéria. Valéria, o que quer dizer Valéria? Você tem valor para mim. Então, quando eu estou cumprimentando alguém no dia a dia, ou quando eu lembro do aniversário dessa pessoa, eu estou dizendo, você tem valor para mim. Você existe para mim. Quando eu passo perto, e André Luiz no livro Sinal Verde, ele vai falar para a gente até isso. Cumprimentar a todos, os de casa e de fora. Agora mesmo aconteceu, parei o carro, passou o companheiro, falei boa tarde, ele não respondeu nada. E eu vou continuar dando boa tarde a toda pessoa que eu cruzar. Qual que era o cumprimento dos cristãos? Qual era o cumprimento dos cristãos? Antes de serem chamados até de cristãos. Que alguns irmãos nossos de outras correntes religiosas ainda usam, né? Assim, no dia a dia. A paz do Senhor. Que é a abreviação, a paz do Senhor esteja convosco. É isso? Então, quando eu cumprimento alguém, acho que fica parecendo, às vezes, se a gente começar a usar isso, aparece um pouco de proselitismo religioso. Às vezes eu não preciso verbalizar, mas eu vou direcionar o meu sentimento, que você falou. Então, no meu sentimento, eu dou um bom dia, mas eu direciono a paz do Senhor, porque é isso que ele fala. Quando ele designa os seus discípulos, ele fala em todas as aldeias que entrardes, em todas as casas, saudai, dizendo, a paz reina nessa casa. Uma tia-avó minha, ela dizia, quando ela entrava, isso me emociona sempre, ela entrava na casa e dizia, Deus está presente, viva Jesus. Que lindo isso, né? Você é ectoplasma, gente. Isso é ectoplasma da melhor qualidade que a gente está jogando. Hoje em dia tem as mensagens no telefone, né? Bom dia. Mensagem no telefone, olha que coisa que você me fez lembrar, Rosângela. Quem começou essa história? Quem começou, que a gente tem notícia? Hoje você tem serviço de mensagem, a pessoa vai fazer aniversário, você chama o carro de som, põe a música lá. Que eu conheço, sabe quem começou isso, gente? Jerônimo Mendonça. Meu conterrâneo, Jerônimo Mendonça, lá estava. Corpo inerte, não conseguia, perdeu até a visão.
O único órgão que ele conseguia era este, que ele falava e sorria. Sorriso maravilhoso, por sinal. E ele utilizava esse único recurso dele em favor do bem. Né? E aí então ele criou o serviço de mensagem por telefone para custear as obras de caridade. Então, você tinha um amigo, uma amiga que fazia aniversário, você pedia ao Jerônimo, ele mandava uma mensagem e você fazia uma doação. E você recebia uma poesia. Trem. Você recebia uma poesia do Jerônimo Mendonça. A hora que você acordava. Isso muda qualquer dia, não muda? E a gente pode mudar o dia de qualquer pessoa. Que eu passe uma palavra boa. Então, o maior problema na comunicação que a gente tem é a falta da comunicação. Outra, guarda aquela que você tinha falado, vamos chegar nela. Você está lembrando ainda? Sentimento. Né? Vamos chegar nela. Outro problema é o tom. É o tom que a gente usa. Já aconteceu com vocês? Você tem um descontrolezinho emocional, um acesso de cólera, daquele que o Evangelho nos fala, e discute assim um pouco mais acalorado. Com alguém, discute mais acalorado. Você discute com a esposa, discute com o filho, com a filha, com o irmão, e aí depois você vai contar para alguém. O tom que você usa quando você está contando, relatando, é o mesmo que você usou na discussão? Feita um pouquinho mais. É bem mais suave. É bem mais suave. Então, às vezes, não é tanto o conteúdo da mensagem, é o tom que a gente usa dentro da casa. E que afeta também o ambiente psíquico da casa. Nós fazemos a sustentação diária do aspecto psíquico, emocional, espiritual da nossa casa. E a nossa fala é um fator preponderante nisso. Então, a gente cuidar do tom, mas também do conteúdo. Como que é o conteúdo? A gente ainda tem o hábito de usar palavrão dentro de casa? Né? Palavrão no contato com o outro. Não sei se alguém aqui se recorda, mas eu me recordo só de 2 plebiscitos no Brasil. O último foi das armas. O anterior, que eu me lembro, foi do divórcio, lá por 1973, 74. Vocês lembram disso? Teve um plebiscito sobre o divórcio. E foram perguntar para o Chico, sempre o Chico, né? O povo gostava de apertar, foi perguntar para o Chico: espírita pode separar? O que o Chico respondeu? Pode. Ele só não deve ser o motivo da separação. É o Chico mesmo, né? Essa resposta era dele. Pode, meu irmão, só não pode ser o motivo da separação. Não tem acreditado, um querendo, dois não brigam? De quem que é o problema da separação? Do casal, dos dois. E o que a gente vê hoje? Separa. Eu lembro que um colega de trabalho, lá de São Paulo, e ele estava no 4º ou 5º casamento. Aí ele virava para mim assim e falava: Marco, parece que é a mesma mulher. Vai dando 2, 3 meses, parece que é a mesma mulher. Ele terminava uma relação e já partia para outra. Porque a culpada era quem? Era isso. Pergunta para quem acabou de separar, de quem que é a culpa? É sempre do outro, ou da outra. E pergunta para outra, para o outro. É do um. Nunca é sua. Eu também não gosto muito da palavra culpa, né? A gente substituiu a palavra culpa por erro. Mas eu prefiro hoje experiência. São experiências necessárias da nossa evolução. Mas temos experiências felizes e infelizes. E as infelizes a gente precisa olhar para elas. Então, quando uma experiência conjugal dá errado, a gente precisa olhar para isso. O que aconteceu? Eu poderia melhorar em alguma coisa? E você faz essa melhora de partir para outra. E o Chico, então, fundamentando essa sua resposta, ele diz o seguinte: se uma relação perdeu o respeito, porque a base de qualquer relação é respeito. A base de qualquer relação é respeito.
E para haver respeito, precisa vir uma coisinha antes: aceitação. Eu preciso aceitar o outro tal como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse. Eu casei com aquela pessoa do jeito que ela é. Se eu não olhei antes, é porque eu não quis olhar. Porque ela me deu mostras, com certeza. Né? Então, na aceitação, para o respeito, e quando ele falava assim, quando perdeu o respeito, já começaram as agressões verbais. Às vezes é preferível separar do que parar para as consequências de fato, as agressões físicas. Porque aí, em vez de reconciliar, o que vem reconciliar, vai às vezes agravar. É preferível estacionar e retomar depois. Gente, esse é o recurso da misericórdia divina. Quando nós estamos indo num caminho de queda em queda, às vezes paralisa. Para que a gente faça algumas voltas por aí, depois retome aquela questão para ser trabalhada. Então, na base das nossas relações de casa, o respeito verbal. Certo? Falando então dos problemas, nós vamos falar do remédio, né? Para a falta de diálogo, a falta da conversa, qual que é o remédio disso? É eu buscar sempre o diálogo. Diálogo, que é dois. Né? Eu já tenho a escuta ativa, porque a gente pensa que escutar é um negócio passivo. É passivo? Não. Não sei se alguns já leram aquele livro, O Monge e o Executivo, um livro que andou muito moda, uns 15, 20 anos atrás. Mas tem uma coisa lá que ele fala sobre o ouvir ativo. O que é o ouvir ativo? Antes de pensar no ouvir ativo, vamos pensar como que é o nosso ouvir. Quando a pessoa está falando para mim, eu paro para ouvi-la mesmo? Ou no momento que ela está falando, eu estou pensando naquilo que eu vou responder? Muito comum isso. Ela está falando, em vez de eu colocar toda a minha atenção naquilo que ela está falando, eu estou pensando naquilo que eu vou responder. Eu estou pensando que eu quero manter a minha razão. A minha razão. E é interessante pensar isso nessa questão da razão. Já aconteceu com vocês? Você está debatendo com alguém, não é nem discutindo, debatendo uma questão. No meio do debate, você percebe que o seu ponto de vista está errado. Aquela tese que você está defendendo está errada. Aí você prossegue defendendo aquela tese, sabendo que está errada, só porque ela é sua. Para não dar o braço a torcer. E não existe nada mais digno do que para um ser humano que falar, olha, eu reconheço que eu estava errado. E eu vou refletir sobre isso que você está me falando. Certo? E aí, então, hoje a moçada fala, né? É mais importante ser feliz do que ter razão, não é isso? O mestre, né? Havia um mestre espiritual, e aí ele estava fazendo um trabalho de assistência a casais, e aí chegou um casal que estava com conflito e tal. Aí ele atendeu primeiro o marido. E o marido veio e falou assim, nossa, mas essa mulher é insuportável, né? E desceu a lenha. E o mestre falou assim, você tem razão. Aí veio a mulher. O marido foi embora, ele foi atender a mulher. E a mulher foi dar uma visão totalmente contrária do marido. E desceu a lenha do marido. E aí, a hora que ela terminou, ele falou, você tem razão. A mulher foi embora e ficou o discípulo. Falei, mas mestre, você não vira folha danado, né? Um fala, você fala que tem razão, o outro fala, você fala que tem razão. Como é que é isso? Você tem razão. Às vezes é muito mais fácil dar razão para o outro, que você sabe que tem razão, que não tem razão. Mas para que discutir naquele momento? Mas também, se nós colocamos uma palavra mal colocada, ter a humildade, agora há pouco vocês trouxeram essa palavra, ter a humildade, a hombridade, a dignidade de reconhecer o seu erro. Tem uma fala de Paulo que me encanta, são muitas, mas uma que cabe aqui. Né? O que Paulo dizia? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Muito comum nessa vida em família,
Acontece um probleminha aqui, daquela faca que o sujeito guardou no lugar que você não queria. Aí você fala, mas desde que nós casamos, você só põe. Aí você traz coisa de 50 anos, porque está guardado. Né? Então a palavra mal colocada que a gente usar, ter a dignidade de procurar dizer, olha, me desculpa. Dói, gente, pedir desculpa. Pedir desculpa dói. Fere. Não. Pelo contrário, cura ferida. Numa discussão que gera um atrito, você não pode deixar o sem graça entrar no meio. O que é o sem graça entrar no meio? Você fica adiando pedindo de desculpas. E aqui vai ficando cada vez mais difícil, você vai ficando sem graça de pedir desculpa. Mas o seu Honório Abreu também, que era espírito, falava assim, mas às vezes também não pode ser imediatamente. Porque você pisou no carro do sujeito. Está doendo, você fala, me desculpa. Desculpa caramba. Porque está doendo, então você dá um tempinho daquela dor ali, mas você não deixa passar também para não virar ferida aberta. De preferência, passa a dor, você fala no mesmo dia. Omar Cardoso, alguém lembra desse nome? Omar Cardoso era um radialista, astrólogo, né? E ele fazia um programa toda manhã, né? E esse programa era transmitido no tempo do rádio, né? Para o Brasil inteiro. E ele tinha uma fala que vem exatamente ao encontro que você trouxe. A fala é boa, não sei, não conheço muito, mas eu guardei a fala. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. E é bom. É essa programação neurolinguística, gente. Eu dou comando para mim que está tudo bem. Como diz a outra amiga nossa, a Cíntia, pode não estar tudo bem, mas está tudo certo. Pode não estar tudo bem na nossa vida, mas está tudo certo. E se a gente transpor essa etapa, vai ficar tudo bem de novo. Quantos problemas a gente lembra? Pare um pouquinho aí e pense. Quantos problemas apareceram na nossa vida que naquele momento você falava, acabou o mundo. É o fim da picada, daqui eu não passo. Não tem jeito, isso é insolúvel. E resolveu? Resolveu. Passou. Né? E estamos aqui, nós crescemos com isso. A questão da pedra. Pedra significa geralmente o quê, gente? Quando fala daquele poema do Carlos Drummond de Andrade, havia uma pedra no caminho. O que isso nos traz à memória? Assim, dificuldade, obstáculo. A pedra traz essa ideia. Não é isso? Beleza. Alguém aqui já atravessou Corvo sem pinguela? Não é córrego não, é Corvo. Corvo sem pinguela. O que você procura? Você procura umas pedrinhas. Você possa pisar sem molhar os pés. É isso? A pedra, então, de obstáculo vira ponte. Certo? Bateu uma chuva igual essa agora, chuva boa, hein, gente? Chuva boa. Você precisa subir o morro. Você precisa subir o morro. Tudo molhado. O que você procura? Pedra seca. A pedra que seca primeiro antes da terra. Você pega uma pedra seca, de preferência não escorregadia, para você subir pisando nas pedras. Pedra virou o quê? Virou degrau. Então as pedras que aparecem na nossa vida são para a nossa evolução. Alguns aqui devem ter conhecido a Dona Lourdes, que dava passe aqui na rua e volta ao Nascimento. A Dona Lourdinha. Aí o povo ia fazer os pedidos para a Dona Lourdes. Né? E Deus ouve as nossas preces, mas às vezes ele tem que mudar um pouquinho, né? Aí chegava lá, vocês lembram quando eram os pedidos? Às vezes você não estava prestando atenção no pedido do outro, mas você escutava, né? Aí uma amiga nossa estava lá esperando o passe, né? Aí chegou uma mocinha, né? Falou assim, Dona Lourdes, reza para mim. É, minha filha, para quê? É porque eu não tenho carteira e está tendo muita blitz na cidade. Então só reza para ele não me pegar. Aí ela pega e fala assim, posso mudar um pouquinho seu pedido? Pode. Então vou pedir a Deus para ele ajudar você a arrumar seu documento direitinho. Então, esses pedidos, né?
E isso cabe inteiramente aqui no nosso assunto das nossas falas. Como que a gente estabelece a nossa relação em família? Como que a gente harmoniza essa comunicação e essas relações para a gente cumprir o nosso objetivo em família, que é aprender a amar? Como que a comunicação dentro da família fica melhor? É quando eu mantenho a minha comunicação com o alto. Vocês já pensaram no símbolo da cruz? O símbolo da cruz é que eu faça a conexão com o alto, na minha verticalidade. E nessa comunicação com o alto eu consigo irradiar para aqueles que estão junto comigo, que é a parte horizontal da cruz. Eu tenho um primo que é padre, e um dia ele falou também, nunca mais esqueci: Marco, as pessoas que oram com o coração, elas são o pulmão do mundo. Bonito isso, né? Vamos guardar? Vou repetir. As pessoas que oram com o coração são o pulmão do mundo. Então nós podemos ser uma alvéola desse grande pulmão do mundo na nossa oração. Então quando eu oro, aí nós pegamos sentimento, né? Quando eu oro, né, Rosângela, eu trabalho o meu sentimento e vou compartilhar esses bons sentimentos com aqueles da minha casa. E aí a gente exercita isso principalmente no nosso culto. E a gente tem o culto na família, acredito que todos tenhamos, mas é muito comum que os outros componentes da família arrumem, né, tal, e é difícil trazer todo mundo. Né? Quando eles eram pequenininhos lá em casa, a gente trazia, tinha o dia, segunda-feira, 8 horas da noite, às vezes atrasava um pouquinho, mas trazia as moçadas, sentava todo mundo. Agora não traz mais. Né? Mas meu sogro, eu estava lembrando dele, ele tinha uma outra palavrinha que era bem interessante. Ele falou assim: quem dá o pão, dá o eduque. Quem dá o pão, dá o eduque. E aí tem um ditado da roça que eu gosto muito também, que é assim: para comer só chama uma vez, para trabalhar 2 ou 3. Né? Então, se a família está difícil de fazer o culto, mas come. Come em família? Come. Não, tem uns que comem, mas tem uns que não comem. Cada um vai lá, pega seu prato, põe no micro-ondas, cada um pega seu prato. Tá bom, não tem jeito. Durante a semana, não almoça nem janta junto, não tem jeito? Não. Tá. Mas pelo amor de Deus, gente, vamos começar a comer junto pelo menos no domingo, no sábado. No almoço, macarronadinho do domingo. Se gosta de frango, beleza. Se não gosta também, pode ser um omelete. Né? 2 olhudos. Ah, mas não deu para almoçar. Nossa Senhora, então vamos comer uma pizzazinha, um pastel, domingo à noite, come junto. E aí, antes de comer, você faz a prece. Uma refeição junto. Você traz o pão espiritual para dentro da casa e o pão material. E assim, nós seguimos aprendendo a amar. Que Jesus nos ampare. Só lembrando uma letra de uma música, né? Tem um pedacinho pititinho, uma música bem antiga que talvez alguns conheçam. É no milagre da lida que o amor vira mel. Não basta aprender a amar, a gente tem que amar com prazer, com alegria, e aí é mel. Né? Mel no mamão. Obrigado, gente.